Tudo bem, então o nosso encontro de hoje, nosso almoço executivo, ele está trazendo esse tema aí. As obras estão andando, as coisas estão acontecendo, está até aumentando a quantidade de obras, o pessoal pegando mais obras, mais serviços, mais contratos. Só que a grande dúvida é se o lucro ele está acontecendo também, né? Cadê o dinheiro, né? Como diria aquela antiga música de carnaval, cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro, né? E aí a grande questão é, o que está acontecendo? Realmente a gente está ganhando dinheiro ou perdendo? Existe uma situação muito séria para muitas empresas aí, que é o seguinte, nós estamos, nesse ano, conseguindo pegar mais obras, nós estamos aumentando o faturamento e tal, aí paga equipamento, paga alguma ampliação ou novos funcionários na sede, paga mais material e tudo mais, os terceirizados, etc. E aí vai uma obra acontecendo, entrando outra, e a gente não consegue ter segurança de que realmente está tendo resultado, né? Tem momentos que tem dinheiro aparecendo, aí o dinheiro aparece, já é para cobrir para trás, já tem coisa para comprar, e etc. Então isso motivou essa nossa conversa aqui, para a gente trocar um pouquinho de ideia sobre o assunto, né? Então, as obras estão acontecendo realmente. Mas aí, ó, comecei a trabalhar numa construtora, minha construtora estava crescendo, né? Dando assessoria, dando uma mentoria aí, o dono da construtora, e a gente vê que está tendo mais obras, como eu falei, mais faturamento, mais gente, só que cadê o dinheiro, né? Como é que a gente tem certeza daquilo que está na conta da empresa, que está ficando, realmente está ficando para a empresa, está ficando para os donos, ou é só bola de neve para frente, né? Como é que a gente resolve essa questão? E aí é interessante porque eu saí tentando levantar qual era a origem dessa dificuldade e o que é que cada um pensava disso. Aí eu comecei a escutar algumas coisas do tipo assim: pegamos muitas obras, né? O diretor de obra dizendo, não, é porque a gente pegou muita obra. Aí tá precisando, né? Tem mais gente para pagar, tem mais compra para fazer, tem mais aluguel de equipamento, de andaime, etc e tal. Então tem mais coisa para mobilizar. E aí a gente não está vendo muito dinheiro porque, na verdade, o dinheiro está sendo usado. Faz sentido. Aí o diretor comercial, né? Ou se fosse uma incorporadora, de repente, diretor de novos negócios, de repente ele disse assim: não, é porque a gente precisa vender mais. A gente precisa faturar mais para poder realmente o dinheiro ficar. Porque o dinheiro que a gente está ganhando praticamente está se diluindo. Porque a gente tem pouca obra, tem que vender mais. Mas é o contrário do outro, né? O outro disse que não tá aparecendo porque tem muita obra, a gente pegou mais obra. E o comercial disse, não tá aparecendo porque a gente ainda tem pouca obra, precisa de mais. A diretor financeiro disse, não, é o que está faltando aqui, eu acho que está faltando é capital de giro, porque na hora que a gente precisa botar o dinheiro na frente, aí o dinheiro já está todo comprometido, ou o nosso dinheiro não dá, tem que puxar do banco e tal, não sei o quê. E o diretor administrativo disse, não, mas essa é só uma fase, é só porque a gente está agora no começo, ainda está nesse crescimento, depois o dinheiro aparece, né? E o dono da empresa acha que vai melhorar quando as obras acabarem. Sim, mas quando a obra acabar, tem outra, né? E antes dela acabar, se Deus quiser, vai ter outra, né? Então, como é que fica essa história, né? Então, cada um tem uma percepção. E se a gente for pensar, elas fazem sentido, né? Olhar pelo lado do diretor de obras, de engenharia. Ah, a gente está com mais obras, está gastando mais e está sobrando menos. A diretor comercial, não, é porque a gente não tem obra suficiente para estar sobrando. O financeiro diz, não, o problema é, na verdade, é de capital de giro. A gente não tem a grana para bancar o ritmo das obras, para esperar a medição, esperar o recebimento do banco, do cliente, etc, né? E por aí vai. Muito bem. O que é que normalmente passa pela cabeça de quem está tocando suas próprias obras com relação a essa questão? Quanto mais obras eu tenho, mais contrato gente, contrato terceiros, mais compra eu faço. Então tem mais despesa, por isso que tem pouco dinheiro no caixa. Então essa é a percepção. É a parte, digamos assim, superficial, visível, de certa forma, né? É o que dá para enxergar. Mas aí eu trago aqui uma outra dimensão, uma outra visão.
que é que está acontecendo? Tá certo, a gente tem mais obras. Só que a gente tem mais obras, então estamos decidindo ainda mais coisa no achismo, digamos assim, né? Se antes a gente já achava isso, aquilo, e tomava as decisões olhando a obra, vendo os problemas, vendo o que é que tem que ser feito, vendo alguma situação aí que tem que resolver. Antes era uma, duas, agora estão três, são quatro, são cinco. Então, a quantidade de decisões só olhando, só achando que está entendendo, está muito maior. E aí qual é o problema? O problema é porque antes eu tinha uma quantidade de decisões que eu tomava assim meio que de cabeça, só que eram poucas, ou influenciava em poucas obras. Agora são mais, estão influenciando em mais obras. Então, eu começo a ter perda de dinheiro aí. Será que era para ter colocado aquele operário mesmo? É agora? Será que era para ter alugado aquele material, aquele equipamento agora, ou aqueles andames agora? Aí nós vamos devolver, depois alugar de novo? Será que era para ter começado esse serviço agora e não o outro? E por aí vai. E aí essas coisas, esses erros vão se acumulando, só que agora são muito mais equívocos, são muito mais decisões menos, digamos assim, menos apuradas, né? Aí isso vai afetando o caixa. Não é simplesmente porque eu estou aumentando a quantidade de obras e eu preciso. É porque se antes eu errava 10, agora com 4 obras eu estou errando 40. Se antes eu pegava uma coisa que eu não precisava, ou começava algo que não deveria começar agora, ou contratava gente que não precisava contratar, agora eu estou fazendo isso 4 vezes mais, 3 vezes mais. A tendência é que a influência aumente. Aí uma excelente figura para tentar colocar essa ideia na cabeça é assim: nós estamos no canteiro de obras, estamos conversando, vendo os problemas, resolvendo as coisas e tal, mas o balde está furado. Aí está entrando dinheiro, mas o dinheiro está saindo, né? No exemplo aí do balde, está botando água. Enquanto a quantidade de água que está entrando for maior do que a quantidade de água que está saindo, nós estamos numa certa situação que a coisa ainda se sustenta. Mas quando eu pego mais obras, eu estou aumentando a quantidade de furos e não necessariamente é proporcional à quantidade de água que está entrando. Então eu corro um risco de, à medida que eu estou crescendo e pegando mais obras, não é simplesmente porque eu tenho que pagar mais, contratar mais, comprar mais, etc. É porque os furos que eu tinha, eles estão jorrando mais água para fora e eu estou aumentando a quantidade de furos. Isso não faz sentido, né? Realmente nós precisamos crescer, né? A empresa tem que faturar mais. O problema é que eu tenho que faturar mais por um lado, mas olhando para o outro e vendo quais são os gargalos, quais são os furos, para ir resolvendo da empresa. Quantas vezes vocês já viram, né? Comenta aí no chat se você já viu uma situação tipo essa. Ah, eu vi uma empresa, uma construtora, que ela estava crescendo, eu vi que ela estava crescendo, etc. E aí, de repente, quebrou. Estava fazendo um edifício, aí passou para fazer dois, passou para fazer três, passou para fazer quatro, quebrou. Estava fazendo umas casas de alto padrão, passou para fazer maiores, começou a fazer três, quatro casas de alto padrão, começou a construir para vender, começou a incorporar algumas, quebrou. Ah, eu tinha uma construtora que atendia uma fábrica, atendia algumas empresas, fazia determinadas obras. Aí olha só que legal, eles tinham várias obras de 500, 600, 700, 800 mil, 1 milhão, e percebi que eles estavam crescendo bem, porque de repente eu soube que eles pegaram um contrato de 10 milhões. Passou mais um tempo, quebrou. Comenta aí no chat se você já viu ou ouviu alguma coisa similar a essas que eu contei. Que é que isso acontece? Ah, isso acontece porque, como nós pegamos mais obras. Não, isso acontece por dois motivos. Primeiro, por causa dos furos. Tanto entra quanto sai. E quanto mais pressão entra, ou seja, quanto mais obra entra, mais faturamento entra, mais sai com mais força ainda. E a quantidade de furos aumenta. Isso é um ponto. O outro ponto é porque eu não consigo ter previsibilidade
para organizar o meu fluxo de pagamentos. E o pior é o primeiro, porque o primeiro o dinheiro está indo embora total. O segundo, eu não estou conseguindo aí encaixar o dinheiro no tempo, mas ele vai chegar. O primeiro ele está chegando e está indo embora. Essa é que é é o grande problema. Aí, o que é que a gente vê quando vai trabalhar numa empresa assim? Que não existe quando você começa a olhar no operacional, não é que existe um fator só, né? Qual é o grande problema? O problema são os furos, mas não é que exista um rombo no balde. São vários furos. Existem pequenos furos e que, agora voltando para a ideia da empresa, não estão só na obra, não. A maioria dos furos, inclusive, está fora. Na obra é a consequência. E esses furos, às vezes, você ou o dono da empresa, ou os diretores, meio que passam por cima, porque parece que é uma coisa menos urgente ou menos séria. O problema é que são vários. Aí, como eles são vários, eles comprometem muito e acaba gerando muito problema. Aí, por onde é que na construtora o negócio vaza? Começa, às vezes eu dou o preço errado. A minha precificação não está certa. Tem mais? Tem retrabalho. Então a gente, como não programou direito a coisa, olha, a programação não necessariamente da obra, mas que veio de fora. Essa programação não ficou adequada, ou as pessoas que a gente contratou, o terceiro, não era adequado, teve problema. Ou eu tive que fazer de novo, porque quando eu fui um outro serviço, eu desfiz, eu quebrei um serviço anterior para fazer, ou porque não tinha qualidade. Compras emergenciais é assim altamente comum. Você encontra empresa, desde empresa de menor porte, porque eu faço reforma, eu faço pequenas obras, obras de 300 mil, 200 mil, 150 mil, 400 mil, meio milhão. E é o cara correndo para um lado para o outro e tal, não sei o quê. Aí passa numa obra, o encarregado lá, ou a pessoa que está na frente, o chefe da equipe vai dizer: Não, tem que. E doutor? Tem que comprar esse material aqui. E doutor? Acabou o cimento. E doutor? A cerâmica não deu. E doutor? Tem que trazer agora a parte da instalação elétrica. Aí sai feito um doido correndo em cima da hora. E por aí vai. Baixa produtividade, um dos motivos da produtividade é que o pessoal espera, né? Tem um caso aí de uma empresa que eu fiquei impressionado, o pessoal comentando, era uma obra de alto padrão. Aí o pessoal comentando sobre a baixa produtividade. Aí eu peguei e disse assim, como é que vocês passam para o pessoal a programação que é para fazer? Não, eu falo com o mestre, tá? Não, vai, faz o seguinte, não fale com ele não. Não, não fale apenas, né? Não faça apenas falar. Vamos organizar um quadro. Separe aí, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Olha que dificuldade. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí vamos fazer, pegue um sábado de manhã ou pegue um final de sexta, o próximo, né? A gente tava falando, acho que era numa quarta-feira. A próximo final de sexta, o começo do sábado. Pega um post-it mesmo e saia pregando tudo que ele tem para fazer, que tá. Olha a obra. O que é que dá para fazer? Dá para fazer o reboco ali, dá para fazer a instalação acolá, dá para puxar o piso ali, dá para fazer não sei o quê. Dá para fazer a calçada lá fora, dá para fazer a escavação da cisterna. Rapaz, pois coloque no post-it tudo que pode fazer. Colocou? Ok. Aí agora combine com ele. O que é que fica na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Aí eles fizeram isso. Fizeram foi por 2 semanas. Na semana seguinte, um pouquinho mais, né? Na segunda semana seguinte, quando a gente voltou a conversar, aí foi que ele disse: Alex, nem vai acreditar, ok? Fizemos tudo que era para fazer na primeira e ainda teve várias coisas da segunda semana que a gente puxou. Olha aí. Aumentou a produtividade. Na verdade, galera, até que melhorou um pouquinho. Mas o principal não foi isso. O que aconteceu foi a redução do tempo de espera, né? Eu nem comentei isso com ele. Mas o que aconteceu foi a redução do tempo de espera. Tu imagina o encarregado que está ali. Eita, terminamos. E agora o que nós vamos fazer? Fulano vai fazer naquele serviço ali, quando o doutor chega? Aí quando o doutor chegar, a gente vê. Não, é melhor fazer o outro. Fulano, para ali, começa, e volta para ali. E vai para ali. Ou seja, nem terminou o primeiro, esperou para começar o prioritário. Quando a gente montou a lista e ele distribuiu, ele já viu qual era a sequência do que era. Então, terminou foi agora. Aí, então, peraí, o que é que tem que fazer amanhã ou era segunda ou terça? Para fulano fazer? É isso aqui. Pronto, então puxa para cá e agora vai fazer isso aí. Ele já sabia, já estava combinado do que era para fazer, ele não precisava esperar. E nisso eles ganharam um aumento de produtividade, né? Na verdade, eles ganharam um aumento de produção muito grande. Problemas de atraso de execução da obra.
liberação de pagamento de cliente, de fornecedor, decisões em cima da hora ou atrasadas, na verdade, né? Como essa que eu comentei, o encarregado ficava esperando o engenheiro chegar para realmente dizer o que é que era para fazer. Enquanto isso, ele botava negado para fazer alguma coisa. Desperdícios, a gente programar errado vai acabar gerando desperdício. Mudanças mal acompanhadas, o cliente pede para mudar, obra de alto padrão é só o que tem. É mudança, o cliente chega, a pessoa só enxerga o projeto na escala de 1 para 1, que ele não é da nossa área. Então ele olha a planta, não entende nada. Olha o humanizado, não entende nada. Se tiver alguma imagem 3D, aí já deu para entender alguma coisa. Mas ele vai entender mesmo é quando ele chega lá e olha. Ah, é desse jeito. É dessa altura. É essa largura. Gostei não. Entendeu? Então acontecem muitas mudanças e nós acompanhamos muito mal. Isso é um ralo tremendo. Em geral, nós não mapeamos riscos nem restrições do que está programado. E a gente prioriza mal os serviços na obra. Às vezes coloca a galera para fazer, mas não coloca para fazer o que era prioritário, o que realmente garantiria, por exemplo, o prazo para não ter atraso, para não ter custo extra, né? Então, de uma forma geral, todos nós conhecemos muito bem os problemas, né? Porque tem serviço atrasado, está tendo retrabalho, está fazendo hora extra, as equipes estão se batendo, não tem um ritmo legal. Tá tendo muita pressão ali no canteiro, ou seja, pelo cliente. Tá tendo pressão de caixa, tá faltando dinheiro. Estamos fazendo compras emergenciais. Só que isso, na verdade, vem de outras causas, né? Outros motivos. E que motivos são esses? A nossa gestão da obra não tem uma direção clara. Abriu frente e sai atacando. Sim, mas não tem uma frente mais prioritária do que outra, não? Olha que tem. Só que muitas vezes o pessoal está olhando e está vendo o que tem para fazer. Não consegue enxergar qual é a prioridade do que é para fazer. Não tem decisões baseadas em indicador. Então, por exemplo, quantas vezes eu vi gente contratar operários que não precisavam, por incrível que pareça, não precisavam. Às vezes, ele é pior. Não contratou o que precisa e contratou o que não precisa. Por quê? Porque não tinha como avaliar isso, não tinha indicador para dizer, olha, a prioridade é essa e não aquela, né? Quantas vezes eu vi o pessoal comprar materiais ou alugar equipamentos que não era para alugar? Semana passada mesmo. Semana passada eu estava numa empresa, numa incorporadora, construtora incorporadora, e eles estavam discutindo começar a utilizar um determinado material, argamassa estabilizada. Por que o argamassa estabilizada assim, 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 assado? Né? Aí a gente começou a ver o seguinte: esse custo adicional é muito melhor combinar com a equipe que já tem para fazer um ajuste de horário e pagar um pouquinho mais. Sai mais barato do que a diferença do outro preço. Ou quantas vezes eu já vi o uso de ou análise de equipamento de logística de obra, somente vertical. Vamos colocar aqui um guincho a mais. Não, peraí. De repente a gente começou a ver que uma, uma grua, um elevador cremalheira a mais não era o que ia resolver. Resolvia muito mais mudar a programação de trabalho para, por exemplo, a galera ganhar um extra, ficar até mais tarde, até no sábado de manhã, abrindo frente e resolvendo coisas que vão consumir muita massa, aí ele libera no outro dia. Era muito mais barato do que o aluguel de um outro equipamento e ainda deixava a galera com mais dinheiro no bolso. E, normalmente, quando tem mais dinheiro no bolso, o pessoal fica mais satisfeito. Outro problema, falta de liderança. Falta de liderança que eu estou colocando aí, não estou querendo dizer que é assim, quem está na obra não lidera, né? O engenheiro que está na obra não é isso. Estou dizendo, é porque às vezes o dono ou o diretor se envolve demais no operacional, porque não tem liderança no meio do caminho. É o próprio dono da construtora que vai lá, é um dos sócios que resolve não sei o quê, só faz se for com ele, né? A empresa de engenharia, só ele que sabe resolver aquilo. Então, esse é o tipo de coisa que amarra muito e faz o pessoal, tudo aquilo, ó, fica esperando, tem decisões.
que não estão baseados em indicador, aí ele manda ir por um lado e ela vai por outro, né? Como ele mesmo é que resolve, ele mesmo também gera esse outro problema. Em geral, o planejamento das empresas não antecipa os problemas, os riscos e as restrições, e isso, mesmo que a sede ou o escritório não faça, era importante que o pessoal da obra que fizesse. Só que aí quando a gente vai para a empresa um pouquinho menor, o pessoal da obra era encarregado, né? Estava conversando com a empresa que tem um porte até razoável, mas, digamos, eu tenho 4 obras, tem 2 engenheiros. Então, o pessoal fica se dividindo. Como ele fica se dividindo muito, também não consegue. Então, nós temos que encontrar mecanismos para ajudar, né? E outro furo é porque a história das compras emergencial. Eu só deu para eu ver agora. Então, ou aconteceu alguma coisa que eu estou pedindo agora. Não que eu esteja na obra parado, mas é porque, pelo contrário, eu estou correndo todo o tempo. Aí agora que eu tive tempo de ver esses pedidos para fazer. Aí esse pedido já está em cima, virou compra emergencial, e por aí vai. Então não tem uma integração legal do planejamento com a execução com suprimentos. Consequentemente, estoura no financeiro. Aí, lá se vai o dinheiro, certo? Para você, se você tem sua construtora, ou se você quer abrir sua construtora, você precisa entender o seguinte: o lucro começa muito antes dessa visão financeira do caixa. Quanto é que está na conta corrente, quanto é que está no caixa, né? O dinheiro. O lucro ele começa num processo. Vai começar na sua comercial. Ou se você está fazendo casas, está fazendo predinhos, vai vender pela Minha Casa Minha Vida, assim por diante, começa na montagem dessa estrutura do produto, né? Que é o comercial também, que é o que você vai vender. Então, começa do comercial. Aí eu vou para contratos e novos negócios, né? Contratos que eu estou fechando com empresas, com fábricas, com pessoa física, planejamento, planejamento que vai orientar o ritmo de suprimentos para suportar a execução, o que que a execução tem que priorizar, o controle disso, se realmente está sendo priorizado, se está sendo feito ou não. Aí sim que eu desago no financeiro. E se eu fizer esse caminho bem feito, cada vez mais o financeiro fica numa estrutura melhor, numa condição melhor, e aí eu tenho lucro. Eu até diria o seguinte: se você for dono de construtora ou você trabalha na construtora, conhece alguns donos de construtora, será que ele sabe? Será que o dono da construtora sabe exatamente por onde a margem está escapando? Ou seja, sabe exatamente onde é que estão os furos da obra da empresa? Porque lembra, não é só a obra tem alguns furos, mas tem outros furos fora da obra. E se esse dono de construtora quiser saber, qual é a dica? A dica é ele fazer essa ferramenta de diagnóstico que eu disponibilizo de vez em quando aqui nas nossos encontros. Por quê? Porque a ferramenta de diagnóstico vai permitir analisar todos esses eixos da empresa. Com a ferramenta de diagnóstico, você, dono de empresa, hoje acha que tem alguns furos, alguns gargalos que estão impedindo, estão gerando despesa, que estão acabando com o lucro, diminuindo o lucro, que está engargalando a empresa. Pronto. Pois com essa ferramenta de diagnóstico, você vai poder analisar nesses eixos, né? O eixo de gestão, financeiro, comercial, pessoas, operação e governança. E com isso, te dá uma visão melhor de realmente aonde é que está o meu gargalo. E aí uma dica de como começar a trabalhar, né? Como começar a melhorar. Com o diagnóstico, você que é dono de empresa, ou você que quer abrir a sua empresa, né, e pensar em como trabalhar com ela, você recebe esse gráfico de radar personalizado para o seu caso, o score, ou seja, a sua pontuação, consequentemente o nível que a sua empresa está, vai indicar quais são os gargalos e, consequentemente, indicar quais são as prioridades que você tem que fazer como dono e não como engenheiro de obra, simplesmente, né? Mesmo que você atue hoje, tenha que estar envolvido nas obras. E esse QR Code dá acesso ao diagnóstico no seu celular. Eu estou liberando esse acesso hoje, mais uma vez aqui para quem está participando do nosso encontro executivo.
por tempo limitado, né? O QR Code ele é válido só por algum tempo. E aí ele dá um acesso que é individual e confidencial. Se você é dono da empresa ou quer ser dono da empresa, trabalhar com um diagnóstico e já ter essa visão já vai ajudar muito. Porque o que é que você vai descobrir? Onde é que estão os principais gargalos? Quais esses eixos da empresa que merecem mais atenção e urgência? Qual é o seu nível de maturidade? E tendo isso, já é um certo direcionamento, né? É uma certa posição, uma certa orientação. Mas tem algo que é muito mais importante, que é o seguinte: apesar de já visualizar bastante a o detalhamento, a solução, como fazer, isso é mais profundo se a gente tiver uma conversa. Então, existe a possibilidade da gente se reunir para trocar uma conversa de 15, 20 minutos em função dos resultados que teve. Por exemplo, ontem, né, eu me encontrei com um aluno que ele tem uma empresa onde ele trabalha com reformas. E aí ele está querendo ir para outra frente. Eu disse, beleza, muito bom. Agora é o seguinte, me conta aí como é que é a tua experiência, quanto tempo tu tá nisso e tal. Não, eu já estou fazendo reforma tem quantos anos? Acho que era 4 anos. Já tá nessa de reforma. Eu digo, tá bom. Olha, tem um negócio assim, tem uma outra frente que tu pode atuar, que pode ser bem interessante, gerar uma renda boa e tipo assim, ela não está. Usa os teus conhecimentos, usa a tua experiência de reforma, mas não vai ter as dores de cabeça que tem reforma. Aí a gente marcou para conversar depois 20 minutos, porque é um caso específico dele, né? É a mesma coisa aqui. O radar já vai dar uma boa orientação, mas para o seu caso específico é muito interessante a gente marcar uma conversa 15, 20 minutos, porque toda empresa tem a sua realidade, né? Tem aquela experiência, aquela vivência, aqueles contatos, tem aquelas ramificações que os donos da empresa têm, os clientes que já trabalhou, o tipo de conta do mercado que atua, a equipe que já está utilizando o seu momento de empresa, de vida. Por isso que é interessante que mesmo que acontecesse de duas empresas terem o mesmo radar, né? O mesmo raio-x, mesma radiografia, ou muito parecida, as possibilidades e a direção que às vezes eu dou não é igual. Por quê? Porque tem realidades diferentes, né? Por isso que é interessante, quando o dono da empresa conclui essa análise da radiografia, entrar em contato para a gente marcar uma conversinha de 20, 15 minutos, porque já dá uma orientação muito mais específica. E é muito melhor para poder eliminar essas dificuldades, esses problemas, né? Então, concluindo a radiografia, não fique, você, dono de empresa, concluindo a radiografia, não fique apenas no gráfico. Vamos marcar de conversar para poder interpretar melhor essa situação para a sua empresa, ok? Então, veja bem, o que acontece? Os furos que existem nas obras, que estão drenando o resultado da obra, consequentemente o resultado da empresa, são vários, mas nem todos estão na obra. Muitos estão fora da obra. E é por isso que a gente precisa identificar os gargalos que estão segurando o resultado, riscos que estão comprometendo o crescimento. Essa parte dos gargalos, a radiografia já vai dar. Os riscos que comprometem seu crescimento, aí é uma coisa mais específica. Realmente a gente precisa conversar. E, consequentemente, em função disso, decidir que caminho vai, como por exemplo esse meu ex-aluno. Eu até comentei com ele, rapaz, eu tenho uma possibilidade agora, no segundo semestre, aumentar muito o teu faturamento em outra linha de negócio, com menos dor de cabeça do que tu está tendo agora. E a ideia que ele teve de atuar em outra frente é interessante, mas essa outra frente não vai dar tanto resultado quanto a que eu estou querendo sugerir para ele. Então vale a pena a gente conversar, né? Porque fica dentro da realidade de cada um. É uma conversa que pode evitar meses de trabalho, de dor de cabeça ou de esforço, porque já começa na direção correta, ou às vezes até prejuízo, né? Como
um mentorado meu, dono de uma empresa no sul da Bahia, que ele veio conversar comigo, aí veio trazer a possibilidade de entrar em um empreendimento. Aí os donos do empreendimento, do loteamento, queria que ele entrasse de determinada forma. Eu peguei e disse, não, peraí, vamos analisar com calma. Me explica direito o que é que eles estão propondo para tu. Aí ele começou a explicar, disse, isso é roubada. Se tu entrar nessa, tu vai ficar preso nesse loteamento, tu vai virar empregado do loteamento, tu que é o dono da tua empresa, tu vai virar empregado do teu desse loteamento que não é teu. E quando chegar no final, a coisa mais fácil do mundo é a galera fazer um levantamento e dizer, não deu resultado. Então, no lugar de tu ganhar X, tu vai ganhar um décimo de X, um vigésimo de X. Sai dessa e vamos focar no outro tipo de negócio. Então, esse tipo de conversa é muito importante na hora que você está decidindo para onde vai, que negócio pega, como é que se organiza, como é que estrutura, quem contrata, o que é que faz com a obra e por aí vai. A gente vê. Por isso é que tem tanta obra. Ó, vamos voltar para cá. É por isso que tanta obra está acontecendo, mas eu estou muito preocupado com a situação de várias empresas, pequenas, médias e até grandes, mas principalmente das menores, porque as menores é que aguentam menos desaforo. E outra, as menores é onde o engenheiro, a engenheira que está lá, que é dono, né, que está fazendo suas obras, esse engenheiro, essa engenheira, ele está colocando, tipo assim, praticamente a sua vida ali. Numa empresa grande, o dono, o sócio da construtora, o acionista, o que tem ali é um pedaço dele e costuma ser muito bem separado. Porque empresas maiores têm uma estruturação societária e jurídica muito melhor elaborada. Nossas empresas menores é que não tem. Então a empresa é o cara, ou é aquela dupla, aquele trio, né? Até ela atingir determinado porte, é muito eles, é muito elas. E corre um risco tremendo, né? Então, por isso que esse tema é tão importante para abrir a mente de quem está trabalhando numa empresa, até porque corre o risco que a empresa corre, mas principalmente do dono da empresa e da empresa de menor porte, porque é que está correndo mais risco. Vamos dar uma olhada aqui e ver aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Opa! Ah, o pessoal confirmando aqui, dando boa tarde, que tá ouvindo legal. Beleza.